Capítulo 19. O despertar para a luz. O grande diferencial entre as pessoas é o amor. Em Lavras, Joaquim foi recebido com alegria e, apesar de reinar na casa a mesma situação de carência e dificuldades, a acolhida foi outra bem diferente. Havia pobreza material, mas largamente compensada pela riqueza espiritual, pelo amor e pela boa vontade. Enquanto uns escrevem para si destinos ingratos, ao fecharem as portas do coração, outros criam um futuro melhor, aproveitando as oportunidades de servirem pelo amor ao próximo, com seu próprio sacrifício. Joaquim, conversando com Damião, falou de suas bijuterias, que tinham dado a ele a possibilidade de montar um comércio. Explicou sua história, suas desventuras, falou da prisão, do furto, enfim, de tudo o que havia passado. Quando uma energia muda na direção do bem, tudo melhora. E a lei da atração funcionando sempre, sem jamais deixar de produzir bons resultados. Assim, logo seus pensamentos viajavam traço até na possibilidade de ficar rico. Pensamento positivo, atraindo pensamentos bons, coisas boas acontecendo, reforçando o fluxo de energias positivas. Em um instante tudo havia mudado. O otimismo havia se instalado e o ânimo crescera extraordinariamente. Tudo parecia fluir para o sucesso. Impressionante como um gesto de amor dá uma contribuição para a melhoria dos outros. E como se alguém oferecesse dinheiro a quem está muito necessitado ou um prato de comida, quando alguém tem muita fome. Sacia-se o beneficiado e todos em volta saem ganhando. Alteram-se estados de ânimo, criam-se novos rumos, muda-se o destino das pessoas apenas com um gesto de bondade. Joaquim e Geralda pegaram as bijuterias e foram ao trabalho. Escolheram o melhor ponto na rodoviária, estenderam a colcha preta e puseram-se a espalhar as peças de bijuterias nela. Antes mesmo de terminarem de colocar as bijuterias sobre a colcha, surgiu um homem diante deles, que lhes perguntou: de quem é esta mercadoria? Os dois, meio assustados com a postura do interlocutor, olharam para ele, com cara de piedade. Com o pensamento voltado para a misericórdia divina, Geralda pensou: meu Deus do céu! O que será que esse senhor quer? O moço tirou do bolso um documento que os dois não conseguiram ver o que era e explicou: eu sou fiscal da prefeitura municipal. Vocês têm uma licença da prefeitura para expor e vender estas mercadorias? Licença? Indagou Geralda. Eles nem sabiam o que era, nem ser preciso ter uma licença para venderem suas bijuterias. Então, surpresos, ouviram o fiscal ordenando: retirem isso daqui agora, senão serei obrigado a apreender tudo e levar para o depósito da prefeitura. Senhores, para que possam vender suas mercadorias, vocês têm que passar na prefeitura e fazer um cadastro para tirar uma licença. Imediatamente, eles juntaram tudo, na colcha mesmo, formando uma trouxinha e saíram tristes e decepcionados, pois as palavras daquele senhor tinham caído como uma ducha fria no entusiasmo deles. Passaram pela prefeitura, que exigiu os documentos pessoais deles e o pagamento de uma taxa para que pudessem tirar a licença. Mas, aqueles dois pobres coitados não tinham dinheiro, ficando para depois o cadastro como ambulantes e vendedores de artesanato. Ainda assim, precisavam procurar um lugar onde pudessem vender a mercadoria. Apesar de meio desanimados com a situação, foram para a praça da cidade, mas não venderam nenhuma peça. Eles precisavam vender pelo menos algumas bijuterias, pois já não possuíam recursos, e os mantimentos da casa de Damião estavam acabando. A vida estava sendo muito dura para com eles. Eles não tinham um emprego que lhes desse estabilidade financeira, sempre tinham que tentar experiências novas para ganhar algum dinheirinho para o sustento. Não dava mais do que para isso, quando dava. As reencarnações em situação de pobreza objetivam dar ao indivíduo mais capacidade de imaginação e, em razão das necessidades e dificuldades, geralmente,
As pessoas desenvolvem também a criatividade e se tornam mais solidárias. Essas reencarnações têm como meta final, tomar a pessoa mais consolidada em seus valores, desenvolver a fé, nutrir o sentimento de esperança e autoconfiança. Atingindo um maior grau de evolução, as pessoas passam a viver as dificuldades sem reclamar e passam a ser dotadas de mais autonomia. Tudo na vida das pessoas tem um fim providencial. Atende ao crescimento do espírito. Já completavam 7 dias que Joaquim e Geralda haviam chegado a Lavras. O pouco que venderam não dava para o sustento, e a situação parecia se agravar. O destino criava embaraços para o jovem casal. Era terça-feira. A primeira semana se findara. À tarde, de volta para casa, com pouco dinheiro no bolso, meio desanimados com os resultados das vendas, encontraram o senhor distribuindo uns folhetos. Pegaram um e leram. Era um convite a todos para comparecerem ao centro espírita da cidade, onde estava sendo velado o corpo de Dona Maria das Mercês, uma senhora muito querida em Lavras. Geralda achou interessante a menção do centro espírita e, lembrando-se de tempos passados, comentou com Joaquim que já trabalhara com um pessoal espírita e que tinha muitas boas recordações deles. Eram diferentes e davam a ela um tratamento especial, nem a chamavam de empregada, mas de secretária. Era gente muito caridosa como ela nunca tinha visto. Ela tinha as melhores recordações possíveis de Aninha e Sergito, de Belo Horizonte. Joaquim se lembrou e comentou que ele também, uma vez, tinha ido a um centro espírita em Campos Altos, quando era mais jovem. Recordou-se até do nome. Centro Espírita Allan Kardec. Vamos até lá? Perguntou Geralda, convidando para ir ao velório de Dona Maria das Mercês. Vamos, sim. O centro espírita ficava perto da igreja matriz, para desgosto do padre Denis. E assim fizeram. Ao entrarem, sentiram-se envolvidos em uma energia muito boa, apesar de na sala ao lado, estar acontecendo um velório. Um senhor falava aos presentes sobre a morte, mencionando o nome da desencarnada e em seguida leu uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Sentiram-se atraídos pela fala e procuraram sentar-se para ouvir. O salão estava repleto, pois Dona Maria das Mercês fora uma pessoa muito estimada. A palestra chamou-lhes a atenção. O homem falava com uma voz suave, mas firme. Sentados ali, ouviam sem muito entender. Não tinham ido ali para se converterem. Não sabiam para que servia o passe que as pessoas tomavam, quando chamadas para se dirigirem a outra sala. Chegando a vez dos dois, foram conduzidos à cabina e receberam o passe. Quando chegou a vez de Joaquim, já na entrada da cabina de passes, ele se sentiu todo arrepiado. Alguma coisa que ele não sabia o que era, tinha feito um frio percorrer-lhe a espinha, uma energia, algo diferente. Apesar do tempo bom, ele sentia calafrios. Sentado na cadeira, o médium passista se posicionou de frente para ele, de pé, e orou. Ele, sempre de olhos abertos, ficava prestando atenção em tudo. Quando o médium estendeu as mãos sobre sua cabeça, ele sentiu formigamentos em seu corpo, como se microchoques estivessem sendo aplicados nele. No mesmo instante, sentiu aumentar os arrepios e toda a pele ficou eriçada. Com as mãos percorrendo o corpo a distância de uns 10 centímetros, sem se encostar nele, ele sentiu sua pele grossa como uma carapaça de jacaré se descamando, uma sensação diferente, que ainda não experimentara em toda a sua vida. Terminado o passe, o médium desejou-lhe paz e ele saiu, com um sentimento diferente, muito bom. Saíra da cabina com a impressão de que alguma coisa iria mudar, não sabia o que. Saindo dali, voltou para o seu lugar e esperou o fim da reunião, enquanto no salão ao lado o corpo esperava a oração final para ser encaminhado ao sepultamento. Aquela sensação boa de que as coisas iriam mudar estimulou Joaquim a voltar lá outras vezes. Agora, queria saber mais sobre o espiritismo.
Geralda o acompanhava e percebia a cada dia que tudo melhorava sensivelmente. Com algumas palestras, descobriram explicações sensatas para a vida e seus acontecimentos, e foram ganhando confiança. Então, manifestaram o desejo de dar alguma contribuição àquela casa, que os acolheu com tanto carinho e amor. Percebiam nitidamente os benefícios que estavam experimentando. Além de tudo, melhoravam também o ânimo e a compreensão nos momentos em que algo não ia bem. Conheceram a lei de causa e efeito e começaram a ter atitudes mais cautelosas no agir com os outros. Perceberam que a vida que tinham estava relacionada ao que faziam. Eles se sentiam muito bem, com um novo ânimo. Não sabiam por quê, mas estavam otimistas. Bem cedinho, em casa, comeram um pãozinho, única coisa que tinham para se alimentar e, então, pegaram as mercadorias. Foram para o centro da cidade e escolheram a praça principal. Chegando, montaram a exposição de bijuterias e, novamente, antes mesmo que terminassem de expor as bijuterias, perceberam que alguns homens vinham na direção deles. Eram 4 e não pareciam amistosos. Sentiram certo receio, pois podiam ser fiscais. E eram. Um dos homens, que tinha um olhar meio sisudo, cara de poucos amigos, falou um bom dia não muito sincero, seco, sem sal. E logo em seguida perguntou: Moça, você tem licença para vender essas bijuterias aqui? Não, senhor, respondeu Geralda. Então não podem ficar aqui, retrucou o fiscal. Geralda, então, muito triste, juntou todas as mercadorias, jogou-as nos pés do homem e, com a voz embargada pelo choro, disse a ele: O senhor pode ficar com as mercadorias, acredito que esteja precisando mais do que eu. Fazendo isso, ela simplesmente desabou a chorar. Um pouco era desespero pela situação, já quase insustentável. Seu choro convulsivo e desesperado comoveu as pessoas, que foram se aproximando e fazendo uma aglomeração em volta deles. Um outro homem da fiscalização sensibilizou-se e percebeu a gravidade da situação deles, pela forma dramática com que ela reagira à repressão e que esta os atingira profundamente. Para remediar a situação, disse a Geralda: Calma, minha filha. Apenas cumprimos ordens. Sei que vocês estão apenas defendendo o pão de cada dia. Vamos fazer o seguinte. Tome este cartão e vá amanhã a este endereço, que eles irão arrumar uma licença para você trabalhar. Geralda recebeu o cartão, e em seguida agradeceu. O endereço era da prefeitura. No dia seguinte, eles foram até a prefeitura, e naquela repartição foram muito bem atendidos. Assim que chegaram, o funcionário municipal entregou-lhes um papel e lhes disse: Agora vocês podem trabalhar tranquilamente. Neste papel tem a indicação do local da praça onde vocês poderão trabalhar. Mas moço, não temos de pagar pela licença. Eu e meu esposo não temos nada, nem um centavo. Justificou Geralda. Então o atendente explicou a ela: O fiscal que os abordou ontem já fez o pagamento. Como o encontraremos para agradecer? Indagou Geralda, não se contendo de tanta felicidade. Não façam isso. Ele é meio esquisito. Essa gente espírita não gosta de agradecimentos. O fato de o homem ter dito que o fiscal era espírita chamou a atenção deles, que olharam um para o outro, sem nada dizer. Depois de saírem de lá, já com a licença nas mãos, Geralda, muito emocionada, disse ao esposo: Sem a ajuda daquele fiscal não teríamos conseguido nada. Deus está nos ajudando. Nós precisamos continuar a ir àquele centro espírita. Joaquim acenou com a cabeça afirmativamente, ainda meio emocionado com tudo o que acabara de acontecer. Com a licença nas mãos, saíram de lá felizes da vida. Agora precisavam vender e urgente. Surpreenderam-se, outra vez, quando chegaram ao local indicado para eles,
como sendo o ponto para o qual tinham permissão de ficar e trabalhar. Era simplesmente o melhor ponto da praça. Não acreditaram. Sentaram-se no chão e começaram a rir de alegria, chegando a deitar-se no chão como crianças. Já naquele mesmo dia, venderam muito, como nem pensavam vender. Sentiam-se felizes, com uma alegria contagiante, cantarolavam e chamavam os fregueses. Vamos chegar, freguesa. Venha ver que joia bonita. O preço é bom, é barato. Coisa boa é aqui mesmo. Os dias que se sucederam foram incríveis. Eles progrediam, já não faltava alimento e todos estavam muito felizes. O ponto era especial, muito bom mesmo. Segundo Geralda, era a providência divina que estava lhes ajudando. E ela estava certa, os amigos espirituais ajudaram mesmo, quando mandaram até eles aquele fiscal que era espírita. O que de fato poderia ter sido um terrível golpe contra eles, acabou se transformando em uma dádiva divina. Os dois, muito satisfeitos da vida, até dinheiro guardado já tinham. Faziam planos e planos. Uma vez ou outra, Joaquim ficava em casa, assistindo à televisão. Geralda concordava, pois dava conta das vendas e ela não via mal nisso. A omissão do parceiro foi se tornando cada vez mais frequente, até que só Geralda ia trabalhar. Joaquim passou a viver só na mordomia. Como a situação havia melhorado, deixaram de frequentar o centro espírita. O ócio é inimigo do homem. E por esse vício que nascem as más ideias. Um dia, ela chegou em casa e notou em Joaquim certo ar de indiferença em relação a ela e, ao mesmo tempo, certa alegria reservada. Joaquim, o que está acontecendo? Percebo que você está muito alegre. Joaquim, com naturalidade, respondeu-lhe sem pensar nas consequências de suas palavras. Arrumei uma namorada na praça. E, olhando para ela, sem se importar com os seus sentimentos, repetiu. Arrumei uma namorada. Você ouviu? Geralda não acreditou nas palavras do esposo, mas, no dia seguinte, quando foi à padaria, ouviu do próprio dono, a mesma história que Joaquim havia lhe contado. Então ele lhe disse. Minha filha, eu a admiro pelo tanto que trabalha. Você não merece o que seu marido está fazendo. Você nem vai acreditar no que vi ontem. Ele teve coragem de passar aqui, na rua, abraçado com uma moça. Geralda, entristecida, respondeu. Então é verdade? Ele já tinha me falado, mas eu não acreditei. Naquele instante, ela sentiu um aperto no coração. Não era nenhuma brincadeira. Ele tinha mesmo feito o que disse. Sem nenhuma consideração para com ela, ele a atraía. Além de trabalhar sozinha para o sustento da casa, ela carregava no ventre o filho deles. Nem isso segurou em sua insensatez. Um mal-estar e Geralda ficou tonta. E naquele instante muitos pensamentos ruins vieram à sua mente. Não sabia o que fazer. E então decidiu. Vou sumir daqui e ele nunca mais vai me ver, nem a mim nem ao nosso filho. Chega. Isso já é demais. Naquele momento, os amigos espirituais se aproximaram de Geralda, envolvendo em energias de paz e equilíbrio, evitando assim que aquele sofrimento prejudicasse mãe e filho. E, ainda aconselhava que ela se mantivesse calma, que não se precipitasse em suas decisões. Era preciso preservar a família. Apesar de sua consciência pedir para ela não tomar nenhuma atitude drástica, ela resolveu ir embora dali. Assim que chegou em casa, arrumou uma pequena trouxinha e saiu em direção à rodoviária. Joaquim não acreditava que ela tivesse coragem de ir embora de casa, mas ela foi em frente. Depois de algum tempo esperando que ela voltasse, percebeu que ela tinha mantido firme a sua decisão. Pensou e refletiu sobre o que fizera e sentiu um grande arrependimento. A reflexão fez com que Joaquim fosse atrás dela. Esperava encontrá-la antes de embarcar. Foi de táxi para a rodoviária.
No caminho, foi pensando. Se Geralda foi embora, é porque realmente ela ficou magoada comigo. Dentro do carro, ele pensava. Como é que fui fazer uma coisa dessas? Trair a mulher que é a razão de meu viver. E nosso filho. Se ela for embora, pode ser que eu nunca o veja, nem o conheça. Meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça, quando cometi tão grave erro? Quando Joaquim chegou à rodoviária, ela ainda não tinha embarcado. Estava lá, de pé, aguardando o momento de entrar no ônibus. Ele aproximou-se e disse-lhe: Minha querida, vamos conversar. Eu estou muito arrependido pelo meu ato, me desculpe. Eu prometo que nunca mais vou fazer uma coisa dessas. E continuou se desculpando, enquanto ela só ouvia. Você sabe que eu te amo desde o primeiro momento em que a vi. Não sei o que acontece comigo, que de vez em quando eu tenho essas ideias malucas. Não vá. Fique, pelo amor de Deus, pelo nosso filho. O apelo causou forte impacto no coração de Geralda, que sentiu uma pontinha de dó. Ela era dotada de um coração muito bondoso e não sabia guardar mágoa. Então, falou. Joaquim, eu não sei o que deu em você, mas isso que você fez me magoou muito. Você sabe muito bem o quanto eu tenho trabalhado. Além de você não ir mais trabalhar, ainda me apronta uma dessas. Isso não está certo. Ou você muda de vida ou não vou continuar mais aqui com você. E essa vai ser a sua última chance. Se acontecer de novo, adeus. Será o fim, de uma vez por todas. Após breve pausa, ela acrescentou. Outra coisa. Precisamos voltar a frequentar aquele centro espírita, porque, do jeito que está, não dá. Está certo, Geralda. Você tem razão. Eu não posso viver sem você e sem o nosso filho, falou Joaquim, que tomado de emoção, chorou e convenceu-a definitivamente a ficar. Depois, segurou-a pela mão e juntos voltaram para casa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 20. Abortamento ou assassinato. Nos dramáticos acontecimentos da vida, há sempre aprendizados e realizações espirituais jamais imaginados por nós. Sempre que algum episódio mais grave marca a vida de alguém, algo profundo e definitivo ficará guardado no mais íntimo de seu ser. Pela falta de buscar o suporte espiritual no grupo espírita, a crescida das dificuldades morais de Joaquim fez com que a situação financeira do casal tivesse grande queda. As dificuldades financeiras e o barracão pobre onde moravam Geralda e Joaquim faziam parte de situações e condições apropriadas para o propósito de resgate deles, e deveriam causar-lhes a insatisfação indispensável para levá-los a buscar Deus. São raras as pessoas que podem identificar em um fato negativo algum valor positivo, mas todos inevitavelmente levam a isso. As transformações necessárias e proveitosas que os problemas nos proporcionam, têm por objetivo nos reconduzir para Deus, uma vez que deixamos de optar pelo método da busca voluntária. Deus auxilia cada homem na terra a progredir. De maneira sutil, Ele chama cada um, no momento propício, para que, pela necessidade, o encontre. Neste caso, especificamente, veremos que o casal enfrentará suas amarguras dramáticas e profundamente tristes, mas na sequência, promoverão um retorno ao caminho da vida eterna, com o auxílio de um centro espírita. Alguns princípios espirituais já contidos na mente dos dois, teriam agora grande importância, e ajudaria muito para que ambos se sentissem necessitados de Deus. Geralda estava grávida. Não eram casados, apenas conviviam maritalmente, o que iria representar um problema em futuro muito próximo. Por trás do véu da consciência meramente humana, havia um grupo de seres superiores, cooperando para que eles viessem a se ajustarem dentro de um plano previamente estabelecido, mas que dependia, sobretudo, da vontade pessoal deles e de seu livre-arbítrio, que não podiam ser tocados.
a vizinha ficará sabendo que ela estava grávida e que tiver um desejo. Nada estranho para uma grávida. Coisas singelas formavam o universo daquelas criaturas, nascidas em meio simples e com escassos recursos, de modo que tinham também gostos simples. A nossa gestante queria comer abobrinha, um prato mineiro, simples, mas saboroso, até fácil de ser feito, por conter ingredientes de baixo custo. Eles mesmos poderiam realizar esse desejo, mas a circunstância seria, infelizmente, aproveitada pela vizinha, que estava sob a influência dos inimigos do casal. Mais que depressa, ela se ofereceu para fazer o prato de abobrinha, trazendo-o imediatamente a ela. Inocentemente, sem nenhum outro pensamento que não fosse o de satisfazer esse desejo, ela comeu e repetiu. Não tinha o sabor imaginado, não estava tão bom, mas, mesmo assim, comeu tudo. Não houve nenhuma suspeita de que pudesse, aquela vizinha, estar com más intenções ou que fosse capaz de alguma maldade contra ela. Apenas pensaram que era o que parecia ser, um gesto de gentileza e amizade, nada mais que isso. Horas depois, Geralda começou a passar mal, sentindo tonturas e enjoos. Ninguém suspeitou de nada, apenas se preocuparam com o que estava acontecendo. Joaquim, desorientado, não sabia o que fazer naquela hora. Contudo, saiu correndo em busca de auxílio, encontrando logo uma alma caridosa que se prontificou a ajudar e levaram Geralda às pressas para o hospital. Lá, sendo atendida, ficou constatado um envenenamento de origem não identificada. Naquela hora tão difícil, ninguém associou à abobrinha que Geralda comera a possibilidade de um envenenamento. Apenas estimaram que fosse enjoo natural de gravidez. Faltou, claro, mais rigor na apuração do fato. Não se tratava de um simples enjoo, e no decorrer das horas foi demonstrando que era algo mais grave. Todas as hipóteses levantadas conduziam para a ideia de que era um problema de Geralda mesmo, que seria provavelmente uma intolerância natural do próprio organismo dela, que estaria rejeitando o feto. Além do problema inicial, para a admissão dela no hospital, já que não eram casados legalmente, ela não tinha a inscrição como beneficiária do sistema gratuito de saúde nem mesmo recursos financeiros para um procedimento. Entretanto, naquele momento, Joaquim a colocou como sua dependente. Pouco adiantou a internação, pois o nascituro não suportou o nascimento prematuro no 7º mês, e desencarnou. Era uma menininha muito bonita, mas muito pequenininha, devido ao tempo de gestação que ainda não havia se completado. Um choro convulsivo contagiou a todos no hospital, levando Geralda e Joaquim a um desespero e à revolta. Joaquim, inconformado, obsediado pela ideia de que a culpa era do médico, chegou a ficar agressivo, exigindo que ele lhe desse outra filha. Aos poucos, contudo, foi sendo atendido pela espiritualidade envolvida em seu processo reencarnatório e, sob o efeito de passes magnéticos, reequilibrou-se e recompôs-se. Agora, mais calmo, outro problema teria para resolver. Como pagar o enterro da menina, se não tinha um centavo no bolso? A vida estava demonstrando ser muito dura para com eles. Não era sem razão. Joaquim era o responsável pela própria condição. Ele estava sendo puxado para o caminho do bem, à custa de muitos sofrimentos, pois não tivera a capacidade de ir por vontade própria. Com um ataúde de criança no ombro, doado pelos médicos e enfermeiras do hospital, saiu Joaquim a peregrinar pelas ruas com um atestado de óbito, à procura do cemitério onde deveria enterrar a filha. Nunca vivenciara cena tão triste em toda a sua vida. Um homem chorando copiosamente e carregando uma filha morta para o cemitério. Nunca vira gente tão insensível. Houve quem achasse engraçado, alguém miseravelmente vestido, carregando um esquife no ombro, e fazia zombaria desta lamentável sorte. Não faltou, contudo, uma força divina que levou algumas pessoas a se juntarem a ele, formando um pequeno cortejo. Apesar de tudo, sempre há pessoas boas e solidárias.
sem ao menos pensar em outra coisa que não fosse enterrar o corpo da filha, chegou ao portão do cemitério. Estava fechado. De fora, Joaquim gritou, para ver se alguém o atendia. Surgiu um senhor de meia idade que perguntou a ele: "O que você quer?" O gesto grosseiro e nada amigo, naquela hora, representava mais um duro golpe para Joaquim. "Moço, eu vim enterrar a minha filha." O homem, secamente, retrucou: "Olhe, rapaz, você está enganado. Não há nenhum enterro marcado para agora, não. Aqui, só se enterra quem compra sepultura." "Onde vou enterrar a minha filha, então?" perguntou Joaquim, transtornado. "Você deve procurar o cemitério municipal, lá o enterro é de graça." Joaquim ficou estarrecido com o que ouviu, pois julgava que todo enterro fosse igual, que poderia ser feito em qualquer cemitério. Afinal, descobrira que, até na morte, os homens fazem distinção, agem com discriminação. Depois de enterrar a filha, voltou ao hospital onde Geralda ficara internada para fazer a curetagem e receber os cuidados necessários. Alguns dias depois, ao comentarem aquela dramática situação, chegaram à conclusão de que deveriam continuar frequentando o centro espírita, pois não era possível tanta coisa ruim acontecendo de uma só vez. Levantaram ainda uma suspeita repentina. Será que não foi a abobrinha que causou tudo isso? Será que não estava envenenada? Permaneceu a dúvida, que, afinal, teve origem nas emanações negativas da vizinha. Ao pensar no assunto, ela avaliava que ficara livre de ter uma criança chorando nos seus ouvidos, dia e noite, pois detestava crianças. Jogava, dessa forma, no espaço, as ondas de energia malévola que iriam inevitavelmente atingir o espírito dos dois. Depois de alguns dias, quando Geralda saiu do hospital, ficou sabendo por outra vizinha, que o prato de abobrinha que lhe fora dado estava envenenado. Somente depois de 20 anos, quando já trabalhavam na seara espírita, Joaquim e Geralda puderam constatar a verdade dos fatos. Em uma reunião mediúnica da qual participavam, receberam uma comunicação de um espírito. Ele estava em prantos, dizendo-se muito arrependido do que havia feito. E, debaixo de muito choro e lágrimas, ele relatou o fato ocorrido. Há muitos anos, havia preparado um prato de comida envenenado e o dera a Geralda, causando-lhe o aborto e, consequentemente, a morte de sua primeira filha. Identificou-se como Dona Maria e pedia, pelo amor de Deus, que eles lhe perdoassem. Joaquim e Geralda lhes disseram palavras de conforto, demonstrando assim que já lhe haviam perdoado. Para eles a comunicação foi uma grande surpresa, pois desde aquela data não mais tiveram notícia daquela pessoa. Como sabemos, pelas leis divinas, todas as criaturas que se vinculam pelo bem ou pelo mal um dia terão de se encontrar, uns para matar a saudade, outros para se retratarem e se perdoarem. Capítulo 21. Os primeiros passos de Joaquim na seara espírita. Em tempos difíceis, a sobrevivência obriga as pessoas a se desdobrarem em busca de recursos mínimos para sua sustentação. Joaquim, então, viu-se na contingência de ter de viajar a Belo Horizonte para comprar bijuterias. Geralda ficaria em Lavras, para evitar gastos. Qualquer economia era muito importante. Em Belo Horizonte, pelo menos, despesa com hospedagem ele não teria, pois ficaria na casa de seu irmão Ismael. Este morava em um cômodo muito pequeno de 4x4. Ao chegar, a surpresa. Toda a sua família, no total de 8 pessoas, estava morando lá. Só Deus sabe como isso é possível, tanta gente em tão pouco espaço. Liberdade, ninguém podia ter. As condições eram muito precárias, mas, ainda assim, tiveram como abrigar Joaquim. Apesar do problema que a chegada de mais uma pessoa representava naquele momento, todos ficaram muito felizes e Joaquim também. Dali em diante, a conversa foi prolongada até altas horas. Afinal, depois de muito tempo sem se falarem,
precisavam colocar os assuntos em dia. Perguntaram por Geraldo e foram informados de que ele estava bem. Depois de muito conversarem, entraram no assunto de moradia. Os pais de Joaquim disseram que ali perto havia um terreno que estava sendo invadido e que eles tinham a chance de ir lá escolher um lote e construir um barraco para morarem, o que aliviaria a situação de Ismael. Joaquim escutou aquilo com muita atenção, pois pagava aluguel e passava por grandes dificuldades. Nem sempre as vendas eram boas e não tinha um salário fixo. Joaquim se animou bastante com aquela ideia. Ter a sua própria casinha seria algo maravilhoso. Ele pensou em Geralda, imaginando a alegria dela quando lhe desse a notícia dessa possibilidade. Os pais dele também se mostravam empolgados com esta possibilidade. Mal dava para esperar o dia seguinte. Ao amanhecer, Joaquim já se encontrava na favelinha, demarcando uma área, onde pretendia construir o seu barraco. Depois foi ao depósito, ali perto, onde comprou pedras, para fazer o alicerce, tijolos, areia, cimento e algumas tábuas. Com todo o seu esforço, logo um cômodo ficaria pronto. Mal podia esperar a hora de contar a surpresa para a esposa. Era só um cômodo, de telhas, sem laje, mas a felicidade de ter a casa própria era tanta que parecia ter construído uma mansão. Na semana seguinte, de surpresa, Joaquim chegou à sua casa, já com a notícia da casa própria e Geralda deu pulos de alegria. Apesar de já ter se acostumado em Lavras e de gostar da cidade, ela foi totalmente tomada de uma satisfação inigualável. É difícil para quem nunca viveu uma situação dessas, nem conviveu com pessoas em situação de extrema carência, entender o que significa ter um lugar próprio, uma casa para morar, sem precisar pagar aluguel. É algo indescritível. Juntaram seus pertences, que se resumiam a umas poucas peças de roupas, pois os móveis eram feitos de caixotes e não seria difícil conseguir outros. Uma mala daquelas bem típicas de camelo, que usavam para transportar as mercadorias para o ponto de venda, foi usada e num instante estavam na rodoviária. O próximo ônibus para Belo Horizonte saía em meia hora. Compraram as passagens e se sentaram em um banco, aguardando o momento do embarque. Era um novo dia, em que a alegria era a única emoção presente. Tinham o rosto corado e os olhos brilhantes de quem se sente no céu. As lembranças espirituais se faziam agora mais presentes na vida dos dois. Ambos pensaram a mesma coisa e comentaram. Precisavam, tão logo fosse possível, procurar um centro espírita para agradecer a Deus por tamanha dádiva. Na segunda-feira seguinte, após terem se instalado em sua humilde casinha, sentiram-se impelidos a procurar a casa espírita e de fato o fizeram. Lá, ficaram sabendo das atividades da casa, que era pequena e não tinha muitos recursos, por isso havia somente reuniões públicas. O dirigente, percebendo que eles tinham interesse em participar de tarefas, principalmente da campanha do quilo, orientou-os a procurarem a União Espírita Mineira. Ao chegarem ao prédio da União, foram encaminhados a uma senhora de nome Maria Pinto, a encarregada de várias tarefas, inclusive da campanha do quilo. Depois de algum tempo, fazendo a campanha neste grupo, o casal foi encaminhado para o grupo espírita Casimiro Cunha, que fica no bairro Salgado Filho, mais perto de onde moravam. Como se fazia indispensável ao progresso dos dois, principalmente para o de Joaquim, que estava sob acompanhamento espiritual, eles se sentiam em casa em qualquer lugar que fossem. Com a continuação no estudo dos assuntos espíritas, o entendimento foi chegando de mansinho, dando-lhes mais convicção e fé. Eles se tornaram bastante ativos no movimento, e por isso se interessavam em conhecer outras casas espíritas. Por fim, ficaram conhecendo, na região da Gameleira, um bairro antigo de Belo Horizonte, o Centro Espírita Ismael, e no bairro Carlos Prates frequentaram, por algum tempo, o grupo espírita Divino Amigo. Geralda e Joaquim nunca tiveram condições de se vestirem bem, suas roupas eram bem velhas, mas sempre bem limpinhas. No entanto, cabe ressaltar que nunca,
em nenhum centro espírita onde tenham estado, foram maltratados ou discriminados por causa disso. Todos os companheiros sentiam que eles eram pessoas de grande potencial de trabalho na seara e os recebiam de braços abertos. Casa espírita deve ser assim. Um ambiente em que todos se sintam inteiramente à vontade, pois não é lugar onde as pessoas se preocupam com a aparência, é lugar para as pessoas que estão muito mais interessadas na prática do amor ao próximo. Joaquim, em Belo Horizonte, trabalhava como servente de pedreiro, serviço pesado, geralmente dirigido por pessoas que não tinham muita consideração com os outros. A saúde dele não era de ferro, como se costuma dizer. Era hipertenso e sofria os efeitos dessa debilidade. Um dia, passou mal durante o trabalho e foi encaminhado ao médico. Quando mediram sua pressão, estava elevadíssima, em condição assustadora. O médico recomendou, então, o afastamento temporário e estabeleceu um programa de acompanhamento do quadro para evitar consequências mais graves. Durante mais de 6 meses, o médico fez o encaminhamento para um instituto, recomendando que fosse aposentado por invalidez. Suas condições eram péssimas e, se ele continuasse trabalhando naquele serviço pesado e sob pressão, certamente morreria. Ele seria submetido à perícia médica, para avaliação final e consequente concessão ou não do benefício. Por razões que somente as leis divinas podem explicar, o benefício foi-lhe negado. Esquemas burocráticos que ignoram as condições precárias do ser humano para economizar alguns míseros trocados para o sistema. Oportunamente, é preciso lembrar também, que as nossas energias pessoais influenciam em todos os processos decisórios que nos envolvem, e certamente haviam outros motivos espirituais enrustidos naquela decisão. Não foram uma nem 2 vezes que Joaquim se sentiu mal durante o trabalho. Havia um risco sério e evidente de ele vir a cair de um andaime ou se encostar na rede elétrica de alta tensão, no momento em que estivesse transportando ferragens para a laje. Por isso, o dono da construtora, empresa em que ele trabalhava, dotado de muita consciência, chamou-o ao escritório e concedeu-lhe um afastamento por conta da companhia. Ele ficaria algum tempo sem trabalhar, devendo seguir o tratamento médico recomendado e comparecer ao escritório todo sábado, para que pudessem acompanhar a evolução do quadro clínico e fazer-lhe o pagamento. Enquanto não podia trabalhar, por causa da doença, Joaquim pegava um carrinho de mão e saía pelas ruas à procura de sobras de material de construção. Queria ajuntar tudo o que fosse possível, nesse tempo que teria livre, pois queria construir mais 2 ou 3 barracões para alugar. Como o terreno era invadido, ele não teria outras despesas. Ele não era pedreiro, apenas servente, mesmo assim, trabalhava fazendo as 2 funções. Tudo estava caminhando relativamente bem. Já havia construído 2 barracões e dava andamento ao terceiro. Já podia sonhar com uma renda extra. Porém, nem tudo são flores. As influências espirituais aconteciam de maneira cada vez mais pesada. Joaquim, em um momento ou outro, aparentava ter algum desequilíbrio emocional. Não falava com coerência e chegava a estranhar as pessoas da família. Várias vezes fora levado ao hospital pelos familiares, pois apresentava um quadro de distúrbio mental, precisando algumas vezes ficar internado. O Hospital Galba Veloso tornou-se para ele um ambiente conhecido por suas frequentes internações. 2 fatores foram fundamentais nesse momento. O aluguel dos barracões que ele havia construído, provavelmente intuído pelos amigos espirituais, sabedores de suas prováveis dificuldades, e o fato de Geralda ser uma pessoa muito trabalhadora. Ela lavava roupas para fora e com isso completava o orçamento doméstico. Apesar da pouca idade e da falta de experiência, sua maturidade e consciência davam-lhe a condição de ser o arrimo de família. Possuidora também de uma fé inabalável em Deus, contava sempre com a proteção dos mentores espirituais. Vez por outra, Joaquim se tornava um tanto violento e precisava de internação. Na realidade,
Os avanços dos inimigos espirituais acabavam conduzindo nosso amigo ao problema mental. Sua doença não se explica por causas fisiológicas, mas sim espirituais, como em grande parte dos casos de loucura. Contudo, esses obsessores não queriam apenas perturbar Joaquim. Queriam perturbar a convivência familiar, desestabilizando a família. Em certas ocasiões, eles se viam às voltas com luzes perturbadoras, multicoloridas, que ficavam atrapalhando o sono dos dois. Outras vezes, provocavam batidas na porta de casa e, quando eles iam ver de quem se tratava, não havia ninguém. Esses espíritos perturbadores tinham por meta levá-los à exaustão, para que ambos acabassem sendo internados como loucos. Não contavam, porém, que Geralda não era devedora, ao contrário, estava em missão de ajuda ao soerguimento de Joaquim e que, apesar dos esforços deles, ela não seria presa fácil. Mesmo sendo protegida, não fora dispensada de presenciar e conviver com aquelas perturbações provenientes dos obsessores de Joaquim e, num determinado dia, cansada de tanta perturbação com as batidas na porta, ela não abriu. E, revoltada com aquela situação, gritou: "Se você quer entrar, então entre, pois já estou cansada de abrir a porta." No mesmo instante ouviu-se um ranger de portas, não obstante ela continuasse fechada. Em seguida ouviram uma voz forte, muito rouca e feia, de impressionar e causar arrepios. Então se materializou diante deles, para horror do dois, uma figura de um homem de estatura descomunal. Era muito forte e tinha um aspecto bem grosseiro. Parecia um ser do tempo das cavernas. Sentiram medo e se encolheram num canto da sala. Geralda arrependeu-se amargamente. Tremiam os dois, da cabeça aos pés. Nunca tinham visto nada igual e nem sabiam como se comportar diante daquela criatura que parecia ser perigosa. E pensou consigo mesma: "Valha-me, meu Deus! Olhe só com o que eu fui mexer." Sendo ela um espírito missionário e compreendendo que o desencarnado era um espírito necessitado, elevou o pensamento e rogou ao Pai por ele, através da prece de Caritas. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade. Dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia. Ao aflito a consolação. Ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento. Ao espírito a verdade. À criança o guia. Ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, o poder, o bondade, o beleza, o perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso ao fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O que supunham ser uma assombração nunca mais apareceu. Era um espírito que encontrou em Geralda a luz para sua caminhada. Muitas pessoas ainda não conseguem avaliar o poder da prece, quando proferida no mais puro sentimento de amor. Capítulo 22. Fenômeno de clarividência. A mediunidade de Geralda era ostensiva. Certa ocasião, ela lavava roupas, distraidamente, quando teve uma visão.
viu diante de si um senhor que trazia um imbornal a tiracolo e em uma das mãos segurava uma bengala, sobre a qual se apoiava para caminhar. Ele se dirigiu a ela e disse: Minha filha, eu preciso que você me ajude. Peça à Aparecida, aquela moça que mora ao lado de sua casa, que me perdoe, pelo amor de Deus. Estou sofrendo muito e não pude ainda partir por falta do perdão dela, por causa de uma infeliz paulada que desferi em sua cabeça. Diga-lhe que é o tio dela, meu nome é Laudelino. Ela vai entender que sou eu que estou pedindo perdão. Tão logo terminou de falar, o espírito desapareceu. Aparecida era sua cunhada, entretanto, ela não havia conhecido o senhor Laudelino. Atendendo ao pedido daquele espírito, Geralda foi à casa de Aparecida e falou-lhe de sua visão e do que o espírito lhe pedira. Ela não chegou a mencionar o nome do comunicante e, pelo assunto, Aparecida foi logo dizendo: Mas este homem de quem você está falando é o meu tio Laudelino. Ele morreu há muitos anos, mas olhe aqui na minha cabeça o sinal deixado pelo ferimento daquela paulada. Assim falando, Aparecida levantou uma mecha do cabelo e mostrou a cicatriz deixada pela agressão do tio. Geralda sentiu na presença do comunicante que ele havia se arrependido do que fizera e, pelos seus apelos, convenceu Aparecida a perdoar o tio. Joaquim, sua esposa, sua mãe e a irmã frequentavam as reuniões de assistência social do Grupo Espírita Divino Amigo. Naquela casa espírita faziam distribuição de cestas básicas, roupas, inclusive agasalhos. A mãe de Joaquim pedia, mesmo que não estivesse necessitando, pois se acostumara a isso e porque receava que algum dia pudesse faltar. Assim, se antecipava a necessidade. O importante para ela era ganhar alguma coisa. Ela nunca saía de lá de mãos vazias. O casal, no entanto, quase sempre recusava ajuda, pois diziam que poderia haver alguém mais necessitado que eles e não seria justa que levassem os alimentos. Na hora dos estudos doutrinários, as lições quase sempre falavam das dificuldades pelas quais passamos, dos problemas de hoje e sua relação com o nosso passado, das doenças e nossa responsabilidade pelo seu surgimento. Também falavam do nosso planeta, que é um mundo de provas e expiações de nossas faltas, tanto as do passado quanto as mais recentes. Durante os comentários das lições, os dois ficavam encantados com a pureza e a clareza daqueles ensinamentos. Aqueles esclarecimentos tão importantes soavam como música aos seus ouvidos. Logo se apaixonaram completamente pelos ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus e pelo Espiritismo. As lições deixavam marcas indeléveis e profundas em suas almas ansiosas de se aprender. Quando saíam da reunião no grupo espírita, sentiam-se como se estivessem andando sobre nuvens, tamanha era sua felicidade. Gostavam tanto, que contavam as horas para chegar à próxima reunião. As provações, porém, não davam trégua. Joaquim ainda sofria com as constantes cólicas, cujas crises se repetiam e o obrigavam a procurar a Santa Casa de Misericórdia, onde as enfermeiras e os médicos já o conheciam e sabiam de seu caso. Davam-lhe toda a atenção e dispensavam-lhe os melhores cuidados. Raramente percebemos, mas ainda existem pessoas boas e dedicadas que se dispõem a fazer pelo semelhante o melhor que podem, mesmo diante de condições bem precárias. Durante as crises, havia dificuldades com a alimentação, pois nada parava em seu estômago e os remédios não podiam ser ministrados via oral por causa disso. Mesmo diante de tantas dificuldades, ele sentia o amparo da espiritualidade. Vida difícil, conveniente aos propósitos espirituais, pois dispunha de poucos recursos para a sobrevivência. Vez por outra adoecia, quando não era as cólicas, sofria com os distúrbios mentais, mas mesmo assim, sobravam tempo e condições para que ele se preocupasse com os problemas de seus familiares. Pai, mãe, irmãos e até mesmo com os vizinhos e amigos do lugar onde morava. Com as crianças então, preocupava-se ainda mais. A comunidade em que eles viviam passou a ser assistida pela casa espírita que frequentavam. Além de alimentos e roupas,
levavam também a palavra de fé, consolo e esperança. Dentro dos propósitos da doutrina, os grupos espíritas bem orientados se propõem a valorizar a vida e as pessoas como expressão do Criador. Aquele casal, particularmente, tinha algo de diferente. Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas por eles, sempre que o pessoal do grupo espírita chegava à sua casa trazendo doações, cesta básica, roupas, etc., eles os acompanhavam até a casa dos vizinhos mais necessitados, principalmente daqueles que tinham mais filhos, e repassavam o que lhes era destinado. Capítulo 23. Boa vontade, não quantidade. Campanha do quilo. Aos domingos, como de costume, Joaquim, às 8 horas em ponto, estava lá na sede da União Espírita Mineira para fazer a campanha do quilo. Muitas vezes, ele ia fazer a campanha sem nem ao menos ter tomado um cafezinho. Para ele, era importante estar lá, e nenhuma dificuldade o impedia de ir. Uma calça de brim grosso cor-de-rosa e uma camisa amarela eram as únicas roupas que tinha para sair. Naquela ocasião, ele participava também dos estudos do Evangelho, com Mário Sampaio, Honório Abreu e seu Manuel Alves. Além desse estudo e da campanha do quilo, ele participava, com Vanderlei de Oliveira, dos trabalhos de reunião de sensibilidade mediúnica, da qual saiu indicado para participar da reunião de desenvolvimento mediúnico, que estava sob a coordenação do Sr. Barço. Em um desses domingos, aliás, um em especial, fazia um tempo belíssimo, com um sol brilhante e maravilhoso, sem nenhuma nuvem no céu, domingo tipicamente tropical. Joaquim viveu uma experiência que lhe deu a certeza de que a espiritualidade estava acompanhando a campanha do quilo. Antes ele imaginava, mas nesse dia passou a ter certeza. A campanha do quilo, sendo rica em experiências as mais diversas possíveis, todas muito interessantes, a cada domingo oferecia aos participantes uma vivência diferente e marcante. Naquele dia, a campanha estava sendo realizada em um bairro elegante de Belo Horizonte, em casas de alto padrão, luxuosas, cercadas por altos muros, portões reforçados, bem pintadas, um contraste em relação às condições de Joaquim e da maioria das pessoas envolvidas na campanha, que trabalhavam para arrecadar alimentos. Joaquim chegou diante de uma imponente mansão e apertou o interfone, enquanto contemplava o jardim externo. A grama bem aparada e verdinha, alguns pinheirinhos bem pequenos o remeteram à lembrança do Natal. Seus pensamentos ainda vagavam pela paisagem, quando apareceu uma moça, nova, bonita e bem vestida, com rosto de rica, pele bem cuidada, cabelos presos, lisinhos e um sorriso simpático. Parecia feliz e de bem com a vida. Bom dia, senhorita. Nós estamos fazendo a campanha do quilo, arrecadando alimentos ou qualquer coisa que a senhorita queira doar para serem distribuídos entre os mais necessitados. Gostaria de contribuir com alguma coisa? Prontamente ela respondeu. Claro. Claro. Espere um momentinho que eu vou buscar. Virou-se calmamente e foi em direção ao que parecia ser a porta de acesso aos fundos, onde deveria funcionar a despensa ou a cozinha. O pensamento de Joaquim agora era outro. Pela mansão e pela boa vontade da dona da casa, imaginou que ia ganhar muita coisa. Pensou até em como fazer para carregar tudo, talvez até precisasse pedir ajuda aos companheiros. Ela está demorando muito. Deve ser porque é muita coisa, pensou ele. Passados quase 15 minutos, ela voltou. Olhando assim, à primeira vista, não trazia nada nas mãos, e Joaquim tomou a pensar. Talvez ela tenha resolvido mandar entregar, por ser muita coisa. Ela se aproximou, estendeu a mão e disse. Aqui, moço. Na palma da mão daquela moça havia um pacotinho de quisuco, no qual dava para ler. Faz 8 copos. Após quase 15 minutos de espera, só um pacotinho de quisuco. Joaquim não estava acreditando. No entanto, não deixou transparecer a decepção. Pensou. Tempo perdido.
quanto não poderia ter arrecadado, se tivesse ido em frente. Um suco. Tanta demora para tão pouco. Que perda de tempo. Mas, enfim, olhando para aquela senhora, mantinha o sorriso, embora no íntimo tivesse ficado triste. Mesmo assim, agradeceu. Deus lhe pague. Joaquim foi embora, mas continuou pensando no suco pelo resto do dia. Como uma mulher tão rica pôde me dar somente um suquinho? É inacreditável. Depois da campanha do quilo, a turma que havia saído à rua, tendo chegado ao grupo espírita, começou a organizar as sacolas e a guardar o mantimento arrecadado. Todos em silêncio, aguardando a prece, que encerrava a tarefa, e ninguém comentou nada sobre o que arrecadou ou deixou de arrecadar. Por esta razão, Joaquim nada contou a ninguém sobre o caso do suco. No entanto, aquilo não lhe saía da cabeça. Foi o domingo e a segunda toda pensando na mulher e em seu gesto. Terça-feira, dia da reunião mediúnica, às 19h30, Joaquim estava lá, pronto para participar. Naquele dia, ele se esqueceu da mulher e de sua doação, pois o pensamento direcionado para a reunião exigia o desligamento dos fatos menos importantes e uma concentração de pensamento no bem, exclusivamente. Na sessão mediúnica, sempre iniciada pela leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ou uma lição do livro Fonte Viva ou outro de lições diárias, fizeram a prece de abertura, leram o texto e, na segunda parte, manifestou-se uma entidade, aparentemente alguém que tinha conhecimento das tarefas da casa, e assim começou a falar. Meu amigo, não fique triste, imaginando que as pessoas ricas são sovinas ou ruins apenas porque recebeu como donativo apenas um suquinho, pois ele dá para fazer 8 copos de bebida, o que vai dar alegria a 8 crianças. Isso não é pouco e foi dado de coração. Naquele momento, Joaquim não se conteve de tanta emoção e chorou. Ele descobriu, a partir de então, que o trabalho da campanha do quilo é acompanhado pelos espíritos protetores. Esse fato foi muito marcante em sua vida, assim como tantos outros que fizeram aumentar ainda mais a sua fé. Capítulo 24. Interferência do plano espiritual. Os espíritos superiores, sempre presentes, proporcionam a nós, encarnados, experiências que têm por objetivo aumentar a nossa fé ou sustentar a que temos. Naquela reunião mediúnica, por exemplo, outro fato chamou muito a atenção de todos, especialmente de Joaquim. A sua cunhada tinha uma vizinha cujo marido desaparecera havia 3 dias. Essa vizinha contou o fato a Geralda, que levou o nome do marido desaparecido à reunião mediúnica, na União Espírita Mineira, para ver se os amigos espirituais poderiam dar alguma notícia dele. Durante a reunião, uma entidade, então, começou a se manifestar e contou que na hora de seu almoço, ele havia ido até a lagoa. Ao chegar lá, teve uma vertigem e esse mal-estar fez com que ele caísse na água. Como não conseguiu se levantar, seu corpo ficara lá. O espírito queria avisar a família que o fato acontecera numa região bem próxima do zoológico. Terminada a reunião, Geraldo e Joaquim voltaram para casa e logo depois foram à casa de sua cunhada e lhe contaram sobre a mensagem recebida, pois desconfiavam que aquela comunicação se referia ao marido da vizinha. Então, sua cunhada foi até a casa da vizinha e lhe contou sobre a comunicação, e ela caiu em terrível pranto e desespero. Depois de algum tempo, ainda consolando-a, decidiram que, no outro dia bem cedo, chamariam a polícia para irem até o local tentar encontrar o corpo. Assim foi feito. O delegado, que já havia feito outras diligências à procura do homem desaparecido, novamente reuniu uma equipe e saiu novamente à sua procura, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros. Chegando lá, no local indicado, encontraram o corpo do homem à margem da lagoa. Quando os bombeiros retiraram o corpo da água, a mulher identificou seu esposo e entrou em desespero. E, para evitar uma dificuldade ainda maior, ela teve de ser retirada do local. Algum tempo depois de terem se instalado em Belo Horizonte,
Geralda estava grávida de 7 meses e era dia de reunião com o Sr. Mário Sampaio. Ela começou a sentir muitas contrações, que são sintomas de parto. Mário, homem maduro e experiente, disse: Geralda, desça até a cabine, tome um passe, depois vá direto para o hospital. Joaquim irá com você, porque seu filho vai nascer ainda hoje. Na hora do parto, peça ao Dr. Bezerra de Menezes para te amparar, que tudo vai sair bem. Assim foi feito. De acordo com a orientação do Sr. Mário Sampaio, o casal foi direto para o Hospital Sarah Kubitschek, onde ela ficou internada. Examinada pelos médicos, foi constatado que ela realmente estava em trabalho de parto, mas o neném estava sentado, posição perigosa e difícil de fazer o parto. Uma cesariana foi cogitada pela equipe médica, seria menos perigoso e diminuiria o risco de machucar a parturiente e o bebê. Alguns minutos de conversa e decidiram que o diagnóstico estava certo, seria cesariana. O marido havia ficado fora da sala onde Geralda estava. Terminada a consulta, o médico-chefe da equipe foi ao encontro dele e disse-lhe: Sr. Joaquim, o quadro clínico de sua esposa é um pouco complicado, o bebê está sentado. Nesses casos, só uma cesariana poderá resolver. Ele, que havia ficado o tempo todo em oração, pedindo a Dr. Bezerra que os ajudasse, sentiu-se abalado com a informação do médico. Apesar disso, tinha confiança de que tudo daria certo. Lá dentro, apesar de viver momentos de dor, Geralda também orava e pedia a mesma coisa. Ela também confiava nos mentores espirituais. A equipe médica, entre cujos membros havia uma mulher, fora se preparar para fazer a cirurgia em Geralda. A cirurgia não poderia ser feita imediatamente. Demoraria algum tempo, talvez em torno de 1 hora. Não haveria comprometimento do quadro, que era estável, a não ser pelas dores que a parturiente sentia. 1 hora. Esse tempo serviria para orar, pedir a Deus e aos mentores espirituais que interferissem no quadro e o descomplicassem. Como tudo estava decidido, não restava outra coisa senão esperar. 30 se passara, tudo continuava igual. A enfermeira assistente que havia ficado no quarto, se retirou para preparar roupas limpas de cama, pois o quarto estaria desocupado enquanto Geralda estivesse na sala de cirurgia. Geralda, sentindo muitas dores, apenas percebeu que alguém entrara no quarto. Em seguida, ouviu a voz de um homem e, pensando ser alguém da equipe médica, perguntou: Já está na hora, doutor? Sim, minha filha, já está na hora, respondeu. Ela se virou e olhou para ele. Não o tinha visto na equipe, então perguntou: Quem é o senhor? Tão logo fez a pergunta, ela mesma respondeu, querendo a confirmação: Dr. Bezerra. E o senhor? Sim, minha filha, sou eu. Você precisará de ajuda. Oh, doutor, graças a Deus. O senhor ouviu minhas orações. Vamos, minha filha. Deixe-me ajudá-la. Vire-se um pouco de lado. Vou tentar mudar a posição desta mocinha. Geralda não sabia que estava esperando uma menina. E menina, doutor? E uma linda menina, respondeu. Naquele tempo não havia ultrassom, para, antecipadamente, dizer qual era o sexo do bebê. Feliz com a notícia, Geralda sorriu. Ela sentiu pequenas pontadas, nada que fosse violento ou agressivo. Daí a pouco, percebeu que algo escorria suavemente pelo canal vaginal, embora sentisse uma forte pressão sobre o ventre. Ajudada pelo espírito do médico Bezerra de Menezes, colocado em posição apropriada, o neném nasceu sem nenhum médico ou enfermeira na sala. Só estavam lá ela, Dr. Bezerra e sua equipe, invisíveis aos do plano físico. Geralda o via, mas só a ele, embora houvesse assistentes com ele. Terminar o parto, o bebê nascerá bem. De repente, a porta se abriu,
Era a enfermeira retornando ao quarto e, ao ver o que acontecera, começou a gritar pelos médicos que haviam saído para se prepararem para a cirurgia e todos correram para lá. A primeira a entrar na sala foi justamente a única médica da equipe. A cena que viram era para eles impossível de acontecer. Simplesmente impossível. A criança havia nascido espontaneamente. Nunca tinham visto nada igual. De um parto complicado, de risco, com a criança sentada, em posição totalmente improvável de ser parto normal sem riscos, ali estava a criança nascida, sem nenhum trauma e, o mais incrível, sem a ajuda de ninguém. Não estavam acreditando. Aquilo tinha sido o maior milagre da vida deles. Um caso que deixou todos estupefatos. A médica da equipe, a primeira a chegar ao quarto, chorou de emoção e disse em prantos: "Foi a misericórdia de Deus que interferiu por você. Isso foi um milagre. Só mesmo por misericórdia divina pode acontecer uma coisa desta. Foi a mão de Deus que interferiu." Geralda também, sob forte impacto emocional, aumentado pela emoção dos médicos, chorava convulsivamente. A médica perguntou: "Por que você está chorando, minha filha?" "Eu não tive essa sorte, pois foi assim que perdi minha mãe." Geraldo apenas respondeu: "Estou chorando de emoção." Menos de 24 horas depois, de maneira misteriosa, assim como fora misterioso o parto, para os médicos e enfermeiras, o criança desencanou, para a tristeza de todos. Resignados, por efeito dos ensinamentos espíritas que estavam recebendo no grupo espírita, nos estudos e pelas lições nas reuniões mediúnicas, conformaram-se e procuraram aceitar os desígnios de Deus, Senhor de nossa vida. Um ano depois, Geraldo deu à luz outra criança. Era uma menina. Estavam felizes e agradecidos a Deus, que devolvera a criança que havia tirado, em testemunho de fé. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 25. Queda de Joaquim. A dinâmica da vida sempre proporciona experiências inigualáveis. Era outubro, época em que a cidade de Belo Horizonte é assolada por chuvas espaçadas, mas sempre fortes, quase temporais. Joaquim e Geralda, apesar de viverem felizes no lugar onde moravam, tinham construído seu barraco em um lugar de risco. Naquela noite, uma tempestade provocara o deslizamento do terreno em frente à casa deles e com isto as paredes de sua morada apresentaram rachaduras significativas. A Defesa Civil, no outro dia, foi ao local fazer uma vistoria e, ao terminá-la, comunicou ao casal que a casa deles estava condenada. No primeiro momento, a notícia foi como uma bomba caindo sobre eles. Teriam de sair imediatamente e temporariamente morar num abrigo, até que conseguissem se alojar de novo. Ficaram profundamente tristes, mas aceitaram aquilo como mais uma prova necessária ao seu crescimento espiritual. No abrigo, não estavam sozinhos. Muitos de seus vizinhos também lá se encontravam. Porém, essas pessoas não tinham o amparo da doutrina consoladora, não sabiam nada a respeito da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma e não compreendiam os arranjos divinos que nos sacodem a existência.